de 4 também sofreu um atraso, né? Só para mais contextualizar, né, que já tem tanto tempo, a gente lembrar o que ficou para trás. Só isso. Obrigada. Antes do pessoal começar, eu queria dar mais um recado também, mas é coisa rápida e fugindo um pouco do assunto, né? Entrando aqui em outra atividade, na sexta-feira foi dado início da a consulta externa de processamento de rede do NS com relação àquela atividade de montagem de base de usinas não simuladas, que entra no PMO de maio. Eu vou colocar o link aqui no chat também, caso alguém não tenha visto ainda. A gente aproveita aqui o fórum sempre para fazer uma divulgação recente. Aí, Eduardo e Janderson, se vocês quiserem, por favor. Perfeito, vou começar e vou compartilhar a tela aqui com o material. Imagino que já esteja aparecendo para vocês, começando a 17ª reunião do GT de dados hidrometeorológicos. Nessa reunião, né, eu vou falar sobre a atividade 4, cenários de precipitação para o segundo mês da operação, avaliação de alternativas para consideração da previsão de precipitação dos modelos CFS, GH100, CFS mais GH100. Antes de seguir para o próximo slide, né, vou só comentar, né, um pouco sobre duas mudanças que ocorreram nessa atividade, né. Primeiro, quando ela foi apresentada em 2023, a gente estava avaliando cenários de precipitação para o segundo e terceiro mês da operação. A gente optou por remover o terceiro mês, né, e restringir esse estudo ao segundo mês da operação, que a gente entende que ao avaliar o terceiro mês, né, a gente traria numa seara que vai muito além da parte de meteorologia, né, envolve até os modelos de custo de energia do setor elétrico. Então, por causa disso, né, a gente removeu o terceiro mês e ficou restrito ao segundo mês. Um outro ponto, a Cristiane até chegou a comentar por cima, né, essa atividade, né, a terceira alternativa seria uma combinação dos modelos CFS mais GH100. A gente teve alguns problemas, né, com a ideia era utilizar diversos campos do modelo CFS para fazer um filtro do modelo para o modelo GH100. A gente teve algumas dificuldades com a quantidade de dados que a gente estava utilizando para fazer essa atividade, também algumas com a quantidade de dados mesmo, com alguns outros problemas operacionais, e aí por isso a gente reduziu o escopo e passou a utilizar a previsão de ENSO, que eu vou entrar em mais detalhes nos próximos slides. E agora, indo para a atividade em si, né, a gente avaliou três alternativas. A primeira são cenários de precipitação a partir das previsões do modelo CFS. A segunda alternativa são cenários de precipitação gerados pelo modelo GH100. E a terceira alternativa é a filtragem dos cenários do modelo GH100 através das condições do El Niño Oscilação Sul. Para fazer esse estudo, a gente vai fazer uma avaliação de 2 anos de previsões, de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2023, com cenários gerados às segundas e quintas-feiras. A gente a gente ia avaliar só as quintas-feiras, mas para ter uma maior massa de dados previstos, a gente também avaliou as segundas-feiras. Para definir qual é o segundo mês, né? O segundo mês é o mês civil, mas o segundo mês não ele muda em cada PMO, né? Então, para definir o segundo mês, vou até dar como exemplo aqui esse calendário que está aqui do lado, né? Se o D mais 8 for no próprio mês, ou seja, por exemplo, aqui no dia 19 de janeiro, o D mais 8 seria sexta-feira, dia 27 de janeiro, ainda é o próprio mês. Então, o segundo mês é o mês seguinte à data de previsão. Se o D mais 8 for no mês seguinte, então aqui no caso 26 de janeiro, que seria inclusive uma data de PMO, o D mais 8 cai já em fevereiro, então o segundo mês seria o mês de março. Então aqui nesse calendário, né, a gente tem esses quadradinhos em amarelo, que seriam o segundo mês seria o mês de fevereiro, os quadradinhos em verde seriam o mês de março, os quadradinhos em azul seriam o mês de abril e assim em diante.
os dados observados que a gente utilizou, tanto na comparação, né, das previsões com os dados observados, quanto na remoção de viés do modelo CFS na geração de cenários do GH100, foi o merge do CPTEC. A gente utiliza o merge do CPTEC e não o PSAT, porque o merge tem um período maior, né, de dados disponíveis. Ele está disponível desde janeiro de 2000. E ele é bem similar ao PSAT que a gente tem, né? Ele combina dados de satélite com postos pluviométricos e estações meteorológicas. Como a gente está olhando um horizonte longo, né? A gente está olhando o segundo mês de previsão, então, além de olhar o mês completo, a gente vai avaliar períodos de 10 dias ao longo do mês. Então, a gente vai avaliar decênios de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 até o final do mês. E também a gente vai avaliar não só a média dos cenários, né? A gente vai avaliar toda a distribuição dos cenários previstos. É, Acho que tem um aqui, microfone, né? Eduardo. Tem alguém com o microfone aberto. Acho que eu consigo fechar aqui. Desculpa, Eduardo, te interromper aqui. Tudo bem. Mas assim, pessoal, é como essa reunião, todo mundo tem possibilidade de abrir até para discussão, fazer perguntas na parte final. Às vezes a gente entra e fica com essa opção. Achei aqui. Estou atrasado. Preciso que você me passe esse via PES dessa Não vez. consigo ativar o mudo dele. Ô, Eduardo, tu tá no mudo agora. Não, o único jeito que eu consegui foi ativando o mudo de todo mundo. Pronto, já está me ouvindo? Sim. Tranquilo. Bom, continuando, né? A gente fala do segundo mês, né? A gente pensa que o segundo mês está sempre muito longe, mas conforme a gente vai avançando, né, nas revisões do PMO, o segundo mês vai ficando bem próximo. Aqui a gente fez um cálculo, né, de quantos dias de distância a gente está aproximadamente para o segundo mês. No PMO, a gente está cerca de 35 dias para o início do segundo mês. Mas conforme a gente vai avançando, né, na Rev 3, que é uma Rev que acontece todo mês ainda, a gente passa a estar apenas 14 dias em média para o início do segundo mês. Quando a gente tem Rev 4, né, a gente pode ter até cerca de 10, 9 dias para o início do segundo mês. Então, a gente fala de segundo mês, mas às vezes o segundo mês está ali a 9 dias de distância, o início do segundo mês. A primeira alternativa que a gente vai avaliar são os cenários de precipitação do modelo CFS. A gente utilizou o modelo CFS com remoção de viés por mapeamento de quantis, que foi avaliado em 2023 aqui no GT de dados hidrometeorológicos. A vantagem desse modelo é que ele é um modelo físico, né? Então ele acaba tendo muita dependência do início das condições iniciais do modelo. Ele está disponível de forma diária e a gente vai utilizar 7 rodadas por dia, né? Porque a gente tem 7 rodadas por dia com um horizonte de previsão que abrange o segundo mês operativo. Esse modelo está disponível desde 2011 e a gente vai utilizar as rodadas desde janeiro de 2012 até dezembro de 2023. A gente fez uma ligeira alteração, né, na remoção de viés para o mapeamento de quantis. Quando a gente avaliou, né, essa remoção de viés, a gente estava olhando o segundo e terceiro mês de previsão ainda, mas como a gente passou a olhar apenas o segundo mês, isso permite que a gente reduza a janela que a gente aplica a previsão, a remoção de viés, e com isso a gente passa a ter mais rodadas disponíveis por dia. Então, se antes a gente removia o viés para 100 dias do horizonte do modelo, a gente reduziu essa janela para 90 dias. E né, na remoção de viés, se vocês voltarem lá na apresentação de 2023, a gente utilizava um intervalo móvel de 50 dias antes e 50 dias depois, mais um dia de previsão. Esse intervalo também foi reduzido para 45 dias. Então, passou a utilizar 45 dias antes do dia da previsão, 45 dias depois e o próprio dia de previsão. Com isso, a gente passa a ter 7 cenários por dia e a gente vai utilizar 10 dias de cenários. Então, a gente vai utilizar a previsão dos 10 dias anteriores ao dia de previsão, e aí a gente vai ter um total de 70 cenários por dia de previsão. Um comentário, né? Para remoção de viés, a gente está analisando 2 anos de previsão, 2022 e 2023. Para 2022, a gente só utiliza na remoção de viés dados até 2021, e para 2023, a gente só utiliza dados observados para remoção de viés até 2022. Sobre o modelo GH100, né, ele é um modelo estocástico, né, ele gera cenários sintéticos de precipitação de todo o histórico.
E ele pode ser rodado uma ou duas vezes por ano, e ele gera cenários para o período total, né? Na verdade é assim, né? Nesse caso, a gente utilizou um número de cenários de 100, e aí, né, ele gera mais de 2.000 cenários com essa métrica de 100 cenários, né? Então, o que que o GH100 vai fazer? Ele vai pegar todo o histórico de 2001 até 2022, e ele vai gerar 100 cenários para cada ano. Então, a gente vai ter 100 cenários para 2001, 100 cenários para 2002, 100 cenários para 2003, até o fim do horizonte. Aqui também, né, para geração de cenários, por ano de 2022, a gente utiliza dados observados até 2021, então a gente vai ter 2.100 cenários. Para 2023, a gente usa cenários até 2022, passando a ter 2.200 cenários para 2023. A terceira alternativa, a gente aplica filtros nos cenários gerados pelo modelo GH100 através das condições do ENSO. Para a gente definir qual métrica do ENSO a gente ia avaliar, né, a gente utiliza o índice do ninho oceânico, e aí a gente vai pegar dados observados no site do CPC e dados de previsão do site do IRI. Os dados do site do CPC, a gente vai pegar os dois últimos trimestres disponíveis. Então, aqui é um exemplo do início do mês de janeiro, né? A gente foi lá, se a gente acessasse o site do IRI no início do mês de janeiro, a gente teria os dados, os dois últimos trimestres seriam setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí, a partir deles, a gente construiria uma janelinha de 6 trimestres de ONI. Dos 4 trimestres seguintes, a gente pegaria a previsão disponível no site do IRI. Então, no início de janeiro, a gente tinha previsão para dezembro, janeiro, fevereiro em diante, até dezembro, janeiro e fevereiro em diante. Então, a gente teria 3 trimestres com dados de previsão. E o trimestre que fica faltando, a gente faz uma interpolação simples entre os 2 trimestres mais próximos. No meio do mês, o site do IRI ele é atualizado, e entra uma previsão mais atualizada para os trimestres de janeiro, fevereiro e março, e fevereiro, março, abril, e sai a previsão de dezembro, janeiro e fevereiro. Nesse caso, a gente teria 2 trimestres com dados de previsão e 2 trimestres com dados interpolados de forma simples entre os trimestres mais próximos. Em seguida, né, a gente pega essa janelinha de 6 trimestres, calcula a distância de cada trimestre do ano corrente para os anos históricos, soma essas 6 distâncias, né, o módulo dessas 6 distâncias, e identifica os 5 anos com as menores distâncias. E aí, depois de gerar os cenários do GH100 para todo o histórico, para todos os 21 ou 22 anos, a gente filtra nesses cenários gerados pelo GH100 os 5 anos com as menores distâncias. Agora, indo para a parte de resultados. Um gole de água. A primeira coisa que a gente fez, né, ao gerar todos esses cenários, foi avaliar foi ver como é essa distribuição dos cenários, né, para ver se eles têm uma distribuição diferente ou se são parecidas. E também se a gente consegue identificar alguma coisa em relação ao dado observado. Nesse caso, né, eu trouxe 4 aproveitamentos. É um exemplo, tá? Da data de previsão de 13 de janeiro de 2022. São 4 aproveitamentos, então é só para um dia de previsão, 4 aproveitamentos com o que está a distribuição dos cenários desse dia, né? A gente vê que a distribuição dos cenários do CFS em relação ao GH100 ela é bem diferente, né? Tem casos em que eles ficam mais altos, tem casos que eles ficam mais ou menos próximos, tem casos em que até fica mais baixo, embora aqui não tenha nenhuma amostrada. O GH100 filtrado em relação ao GH100 sem filtro, embora não seja tão discrepante quanto o CFS, mas ele também apresenta uma distribuição diferente. A gente vê, né, casos em que o observado fica acima, né, do que estava previsto pelos 3 modelos, alguns casos em que ele fica abaixo da maior parte da distribuição dos modelos. A gente tem casos em que o modelo físico ele vai melhor, tem casos em que os modelos estocásticos, com ou sem filtro, vão melhores, né? Então a gente acaba não tendo, a gente não consegue dizer só por uma avaliação simples qual modelo seria melhor, né? Isso fica até mais claro aqui no gráfico de dispersão. A gente está olhando a média dos cenários de cada dia de previsão.
do CFS contra o observado, o GH100 contra o observado, o GH100 filtrado contra o observado, e aqui os modelos um contra o outro, né? A gente vê que todos os modelos têm uma distribuição diferente entre si, e em relação ao dado observado, né, a gente vê que tem casos em que há subestimativa e casos em que há superestimativa da previsão. Agora, né, primeiro a gente vai olhar a média dos cenários. Como é que a gente fez esse cálculo que a gente vai mostrar nos mapas seguintes? Primeiro, a gente vai calcular a média dos cenários de cada dia de previsão. A gente calcula o erro dessa média dos cenários em relação ao dado observado. Calcula isso ao longo do período analisado. A gente separou nos decênios e no dado mensal, né? Então, a gente calcula essa média do erro ao longo de todo o período e a gente faz a diferença de um modelo para o outro para analisar qual modelo tem erro menor. Nos mapas que eu vou mostrar, né, os tons em azul vão ser em que o erro o desvio do CFS é menor do que o modelo GH100, e os tons em vermelho indicam que o erro do GH100 é menor que o erro do modelo CFS. Nesse primeiro caso, né, em que a gente vê a média dos cenários, a gente vê que a média dos cenários no mensal ela é um pouco menor que o erro, a diferença entre um modelo e outro no mensal é menor do que quando a gente olha os decênios, né? A gente vê tons mais claros aqui no mapa, e que esses tons mais claros, né, a gente vê um predomínio de azul, né, indicando que o CFS tem um predomínio no número de aproveitamentos, em que ele tem um erro menor do que o modelo GH100, mas a gente vê que o GH100, principalmente em alguns trechos das bacias da região norte, mesmo em alguns trechos pontuais do sul e do sudeste e do centro-oeste, ele também apresenta um erro menor. Quando a gente olha decêndio por decêndio, né, a primeira coisa que acaba chamando a nossa atenção, e é algo que a gente espera de certa forma, né, dado que o CFS é um modelo físico e tem uma dependência muito forte das condições iniciais, é que a, a quantidade de aproveitamentos em que o modelo CFS se sobressai em relação ao modelo GHC, ele vai diminuindo conforme a gente avança no horizonte. Então, a gente tem mais aproveitamentos no primeiro decêndio, menos no segundo e menos ainda no terceiro, em que o erro do CFS é menor. No primeiro decêndio, o CFS se sobressai nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, enquanto que o GHC se sobressai na região norte, principalmente. No segundo decênio, a gente ainda vê um predomínio do modelo GH100 no modelo CFS, né, principalmente entre o Sudeste e o Centro-Oeste, até mesmo em algumas bacias da região Norte, enquanto que o GH100 ele se sobressai em parte do Norte, parte do Sul, e em alguns trechos do Sudeste e Centro-Oeste. E no terceiro decêndio, o GH100 ele acaba se sobressaindo na região norte, no centro-oeste, em parte da região sul e em parte da região sudeste. Um ponto que chama a nossa atenção, né, isso fica bem claro em alguns trechos aqui da região norte, é que a gente esperaria, né, de certa forma geral, né, uma piora do CFS do D1 para o D2 e continuando piorando para o D3. A gente vê que a gente tem muitos casos em que o CFS passa a predominar no D2, ele deixa de predominar no D3. O que a gente entende, né, que isso aconteceu é porque a gente, apesar da gente ter se preocupado em aumentar a massa dos dados de previsão, né, então, pegando mais dias de previsão, a quantidade de dados observados ela continua igual. Então, a gente vai ter um número muito maior de previsões para o mês de fevereiro, mas a gente continua só tendo um mês de fevereiro. A gente só continua tendo um decêndio para o mês de fevereiro. A gente tem diversas previsões para o primeiro decêndio, diversas previsões, mas é tudo para o segundo decêndio, diversas previsões, tudo para o terceiro decêndio. E com essa massa de dados observados pequena, isso acaba gerando alguma distorção de algum aproveitamento em que em alguns meses ele teve muito mais chuva ou muito menos chuva do que nos outros decênios, e acaba gerando essa distorção que acaba sendo até bem clara aqui nesse mapa. Agora, olhando o GH100 em relação ao GH100 filtrado,
Os tons em vermelho continuam mostrando que o GH100 sem filtro tem um erro menor, e os tons em verde indicam que o GH100 com filtro tem um erro menor do que o GH100 sem filtro. No mapa mensal, né, a gente vê que o GH100 sem filtro ele predomina na maior parte dos aproveitamentos, exceto em alguns aproveitamentos da região norte, mas aproveitamentos bem pequenos, né? A gente vê um predomínio de tons vermelhos aqui no mapa e aqui no mapa. Inclusive, né, com GH100 filtrado aumentando o erro nesse trecho das bacias entre os estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E a gente vê que essa região, né, acaba sendo uma região em que o erro aumenta ao longo dos 3 decênios quando a gente aplica o filtro no GH100. A gente vê no primeiro decênio também um predomínio do GH100 sem filtro, embora ali na região norte a gente vê que o erro deles são bem similares. No segundo decênio, né, a gente vê que as bacias ali do Xingu, Tocantins e Tapajós, e também nas bacias do Uruguai, Jacuí e Taquariantas, a gente vê que o erro do GH100 filtrado é menor do que do GH100, enquanto que nas demais bacias a gente vê um predomínio do GH100 sem filtro. E no terceiro decênio, né, a gente vê que o GH100 filtrado ele melhora ali a bacia do Madeira, alguns trechos de aproveitamento do Sudeste, do Centro-Oeste também, mas no geral, né, a gente vê que o erro do GH100 com filtro é maior do que o erro do GH100 sem filtro na maior parte dos aproveitamentos. O que a gente aqui, quando a gente olha em relação ao GH100 filtrado em relação ao CFS, os tons verdes indicam erro menor do GH100 filtrado e os tons azuis indicam erro menor do CFS. A gente vê, né, que na maior parte dos aproveitamentos o mapa mensal continua azul, né, indicando um erro menor do modelo CFS, mas a gente vê alguns trechos de bacias, principalmente do Uruguai, do Jacuí, da região norte, em que o modelo GH100 filtrado apresenta uma melhora, né? De forma geral, né, a gente vê que esses trechos da cabeceira ali do Rio Madeira, principalmente ali no trecho de Amarumaí, né, são áreas em que a gente sabe que o modelo CFS tem, não só o modelo CFS até, mas a maior parte dos modelos tem muita dificuldade de previsão por causa da topografia. O GH100, tanto com filtro ou sem filtro, ele acaba predominando nesses trechos. No primeiro decênio, o GH100 filtrado ele predomina na região norte, enquanto que o modelo CFS predomina no sul, sudeste e centro-oeste. No segundo decênio, a gente vê um predomínio do CFS nesse trecho, né, nas subbacias do Paraná como um todo, e também alguns trechos da cabeceira das bacias da região norte, quanto que o modelo GH100 filtrado ele predomina nas bacias da região sul, né, no Iguaçu, no Uruguai e no Jacuí, e nos trechos mais baixos das bacias da região norte. E no terceiro decênio, a gente volta a ver um predomínio do CFS na maior parte das regiões, enquanto que o modelo GH100 predomina só em alguns trechos do norte, principalmente do norte, do centro-oeste, do sudeste, ali, principalmente na cabeceira do São Francisco. Como eu falei, né, além da gente olhar a média, a gente vai analisar a distribuição também, né? Para os próximos mapas, a gente dividiu a distribuição dos cenários de cada dia de previsão em faixas. A gente distribui os cenários em cada faixa. Essas faixas são as mesmas para os 3 modelos e para o dado observado, então, para não ter discrepância, né, nessas faixas. A gente calcula a diferença da faixa de cada cenário em relação ao número, à faixa do observado, e a gente soma o módulo das diferenças e divide pelo número de cenários. A gente calcula a média dessa soma e divisão pelo número de cenários ao longo de todo o tempo e calcula a diferença de um modelo para o outro. Nessa análise, né, como se a gente estivesse analisando o desvio dos cenários, né, a gente vê aqui também, né, comparando o CFS com o GH100, tons azuis indicam desvios menores do modelo CFS e tons vermelhos indicam desvios menores do modelo GH100. A gente vê que no mensal o modelo CFS ele predomina na maior parte dos aproveitamentos do SIM, né, exceto em alguns da região norte, inclusive
aqueles casos, né, que eu comentei ali na cabeceira do Madeira. E conforme a gente avança no horizonte, a gente vê uma redução no número de aproveitamentos em que o CFS predomina. Embora no primeiro decêndio o CFS continua predominando no sul, sudeste e centro-oeste, o GH100 predomina no norte. No segundo decêndio, o CFS predomina no sul e no norte, em alguns trechos do norte, o GH100 predomina em parte da região norte, alguns trechos de aproveitamentos do centro-oeste. E no terceiro decêndio, o GH100 predomina nessa parte mais do interior do país, né? Entre o norte e o centro-oeste, e o CFS predomina ainda na região sul, parte do sudeste, né? Principalmente nas bacias mais próximas do oceano, e também ali em parte da região norte. Aqui comparando o GH100 com e sem filtro, né? A gente vê até de forma similar, né? Esse erro principalmente aumentando, principalmente nos trechos de bacias entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, pegando a calha principal do Paraná, o Paranapanema, o Iguaçu e alguns trechos ali do Tietê, apresentando uma melhora nas bacias mais ao sul e também nas bacias da região norte. De forma similar, né, no primeiro decêndio, a gente vê uma melhora do filtro, né, nas bacias da região sul e da região norte, e essa piora, né, dos resultados na região sudeste. No segundo decênio, a gente vê essa melhora na região sudeste, perdão, na região sul, né, principalmente no Uruguai e no Jacuí, e na região norte, enquanto que o GH100 sem filtro ele se sobressai na maior parte do sudeste e em parte do centro-oeste. E no terceiro decênio, a gente vê uma piora o GH100 sem filtro predominando nas bacias da região sul, parte do sudeste e do centro-oeste, também parte da região norte. E o GH100 com filtro, né, se sobressaindo na bacia do Rio Madeira e alguns trechos das bacias do centro-oeste e da região norte. Comparando o GH100 filtrado com o CFS, a gente vê o CFS ainda com erro menor nas bacias das regiões sul, sudeste, em parte do centro-oeste e do norte, né? A gente vê que o GH100 com filtro tem erro menor na bacia do Madeira, na cabeceira ali de alguns trechos das bacias da região norte, na bacia do Paranaíba, e as demais bacias praticamente o CFS com erro menor. No primeiro decêndio, CFS predomina no sul e no sudeste, em parte da região norte e centro-oeste, e o GH100 predomina na região norte, em parte do centro-oeste. Segundo decêndio, o CFS predomina na maior parte das bacias, enquanto que o GH100 predomina em alguns trechos do norte, e de forma pontual no sudeste e centro-oeste, e ali na cabeceira da bacia do Rio Iguaçu e no Taquariantas. No terceiro decêndio, o CFS predomina na região sul, parte do sudeste, também ali nos trechos mais baixos da região norte, enquanto que o GH100 predomina nos trechos mais altos da região norte e no centro-oeste. Por fim, né, a gente fez uma análise por contagem, né? A gente resolveu contar todos os dias de previsão que a gente tem, quantos casos a gente tem em que um modelo se sobressai em relação ao outro, como se a gente estivesse jogando uma moeda. Se os modelos tivessem erros semelhantes, a gente esperaria uma distribuição binomial, né? Então, os modelos com erros semelhantes cairiam nessa faixa branca, né? Então, eles seriam semelhantes. E conforme a gente vai avançando na direção das caudas, é porque a gente tem um modelo se sobressaindo em relação aos demais, né? Com mais de 109, se a gente jogasse uma moeda, a gente tirasse mais de 109 caras, por exemplo, a gente já teria alguma evidência de que essa moeda está viciada, então, com tendência para cara. Se a gente olhasse mais de 115 casos em que a gente tem cara, a gente já teria uma evidência forte, né? Porque a gente não esperaria isso acontecendo. E se a gente tivesse mais de 120 casos em que a gente jogasse uma moeda de cara ou coroa e ela desse cara, a gente já teria uma evidência muito forte de que essa moeda está viciada. Então, é de forma similar esse teste que a gente fez para os modelos.
A gente aplicou o CRPS, né? Então aqui a gente está vendo o número de vezes em que o CRPS de um modelo é menor do que o do outro modelo. Nesse caso, o CFS continua em tons azuis e o GH100 em tons vermelhos. Nesse caso, a gente também colocou o número de aproveitamentos em que o modelo se sobressai em relação ao outro. Aqui, inclusive, fica, quando a gente coloca o número de aproveitamentos, fica mais claro isso, né, do segundo decêndio, que eu comentei alguns slides atrás, em que no primeiro decêndio, a gente tem o CFS com um número muito maior de aproveitamentos do que o GH100. No segundo decêndio, o GH100 tem mais aproveitamentos em que ele é melhor, em que ele tem, se sai melhor do que o modelo CFS. E no terceiro decêndio, o número volta a se inverter, né? O CFS passa a ser melhor. Isso provavelmente é por causa da distribuição da chuva ao longo do mês nesse período analisado, né? De a gente ter no segundo decêndio algum período, ter pego um período em que o segundo decêndio apresenta muito mais ou muito menos precipitação, do que os outros decêndios. Quando a gente olha os mapas, né? A gente vê que no mês inteiro o CFS ele se sobressai nas bacias do Sudeste, nas bacias da região Sul, enquanto que o Sudeste e o Norte eles ficam mais ou menos empatados, o Sudeste, o Norte e o Centro-Oeste eles ficam mais ou menos empatados, né, com aproveitamentos tanto na direção do GH100, do CFS, ou indicando que o erro dos dois é similar. No primeiro decêndio, a gente tem o predomínio do GH100 na maior parte das regiões, exceto ali na região norte, principalmente nas bacias do Xingu, do Tapajós e em parte da bacia do Tocantins. No segundo decêndio, né, em que o GH100 ele se sobressai em mais aproveitamentos do que o CFS, isso ocorre principalmente ali nas bacias do Sudeste, do Centro-Oeste, em parte da região norte. E no terceiro decênio, né, a gente vê os modelos mais ou menos empatados na região sul. No sudeste, o CFS se sobressaindo nas bacias do Xingu, Tapajós, parte do São Francisco, né, e no Tocantins também, e em parte do do sudeste, enquanto que na faixa mais do interior do país, né, entre o centro-oeste e a bacia do Madeira, o GH100 acaba se sobressaindo. Nesse outro mapa, a gente tem o CFS em relação ao GH100 com filtro. A primeira coisa que a gente nota, né, nos números, né, em relação ao slide anterior, o CFS ele tem mais aproveitamentos em que ele se sobressai ao GH100 com filtro. Isso a gente vê no mapa também, né, são mapas mais azuis do que no slide anterior. Nesse caso, tá, o GHS filtrado ele ainda tá ele manteve essa cor vermelha, né, então o CFS são os tons azuis e o GH100 filtrado é com a cor vermelha. No mensal, o GH100 se sobressai na bacia do Rio Madeira, mas de forma pontual nas demais bacias, né? Então a gente vê que o CFS ele se sobressai na maior parte das bacias do SIM, né? 77 aproveitamentos no total contra 17 do GH100. A gente vê que no primeiro decêndio é onde o CFS se sobressai mais em relação ao GH100, né? Com 70 aproveitamentos, principalmente nas bacias do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E na bacia da região norte a gente ainda vê diversos trechos, principalmente do Xingu, do Tapajós e do Tocantins, com o GH100 infiltrado se sobressaindo. No segundo decêndio, o CFS também se sobressai em relação ao GH100 infiltrado no número de aproveitamentos, o GH100 infiltrado se sobressaindo principalmente ali nos trechos mais baixos da região norte e o CFS se sobressaindo nos demais aproveitamentos. E no terceiro decênio, né, a gente vê que o CFS se sobressai na maior parte dos aproveitamentos, tanto no sul, no sudeste e na região norte, enquanto que o GH100 ele se sobressai ali em alguns pontos da bacia do Madeira, em alguns pontos ali do centro-oeste, de forma pontual no sudeste. Mas, de forma geral, né, a gente vê um mapa bem mais azul do que vermelho. Isso nos 3 decênios e no mensal, refletindo o número de aproveitamentos aqui embaixo. Dessa forma, né, que conclusões que a gente traz desse estudo? As distribuições dos cenários de precipitação dos modelos CFS e GH100 elas são diferentes, e embora essa diferença seja menor, né, do que em relação ao modelo físico, a gente vê diferença
na distribuição do modelo GH100 com e sem filtro. O GH100 sem filtro se sobressai em relação ao GH100 filtrado, mas a gente vê, né, que o GH100 filtrado ele aprimora os resultados do modelo de forma pontual. A gente até vê, né, já adiantando um bullet que está ali embaixo, né, a gente vê que a aplicação do filtro no GH100 ela tem algum potencial para melhorar os resultados do modelo. O desempenho do CFS, principalmente no primeiro descende no mensal, ele se sobressai no sul, no sudeste, em parte do centro-oeste, enquanto que o GH100 ele se sobressai nas bacias da região norte. No período, e que nesse período avaliado, o modelo CFS apresenta cenários de precipitação mais aderentes ao observado para o segundo mês operativo. Isso ocorre provavelmente devido à proximidade da condição inicial, né? Aquilo que eu comentei. A gente fala em segundo mês, a gente pensa no horizonte lá longe, mas a gente tem muitos casos em que o horizonte do segundo mês está bem próximo da condição inicial, e até mesmo, né, em alguns estudos, né, do projeto Metaclima, a gente tinha até visto que o segundo mês do modelo CFS, né, era até mesmo o mês em que o CFS tinha a melhor previsão. Se a gente estendesse esse estudo para o terceiro, quarto, quinto mês em diante, provavelmente o modelo GH100 ia apresentar resultados melhores do que o modelo CFS, porque a gente vai se afastando da condição inicial do modelo físico. E, por fim, né, a continuidade desse estudo será em função das prioridades do GT de cenários hidrológicos, que é quando a gente vai avaliar esses resultados na vazão. Da atividade 4 era isso que eu tinha para apresentar, e eu te passo a palavra, Anderson, para apresentar os resultados do estudo 5, da atividade 5. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos e todas. Deixa eu só compartilhar aqui. Então, para a atividade 5, né, eu apresento aqui os resultados, né, da comparação de temperatura mínima e máxima observada e prevista, visando, então, a remoção de viés das previsões de temperatura do modelo IFS para o cálculo de ETP, que é a evapotranspiração. O objetivo do trabalho foi comparar os dados de temperatura mínima e máxima observados para 4 trechos de bacias hidrográficas. Esses dados eles vêm do SAMET, que é um produto operacional do CPTEC. E, assim, o CPTEC foi apresentado um estudo, né, lá em outubro, que o SAMET ele foi comparado com ERA 5 e com um dado observado de estação meteorológica, e foi visto que o SAMET tem valores mais próximos dessas estações meteorológicas, né, que elas registraram, quando comparado ao ERA 5. E aqui, os dados do SAMET, temperatura mínima e máxima, foram comparados, então, com as previsões do modelo IFS, com as previsões estendidas, no caso, para 45 dias. A rodada que a gente usou foi a rodada das 0TC, para o período aí de 2016 a 2020, visando a remoção de viés das previsões de temperatura para 2017 a 2021. Cabe ressaltar que as previsões do IFS que a gente usou foi o histórico de previsão estendida do modelo, a gente não usou o hindcast. E isso aconteceu devido à demora nas requisições dos dados do estendido, das previsões de hindcast. Então, a comparação dos dados do SAMET do modelo IFS assim, foi pego, então, os dados de 2016 do SAMET do modelo IFS, foi feita uma comparação, feita ali uma regressão linear e, em seguida, é calculada a remoção de viés para as previsões de 2017. Depois, as séries de dados de 2016 e 2017 do IFS e do SAMET são usados para calcular a remoção de viés das previsões de 2018 e assim sucessivamente até chegar à remoção de viés das previsões de 2021. Aqui eu apresento, então, as 4 trechos de bacia, né, que foram estudados, e os pontinhos pretos são os pontos de grade do SAMET e as cruzes vermelhas são os pontos de grade do IFS.
Aqui é apresentado a comparação, né, entre os dados do SAMET, que está aqui no eixo horizontal, e as previsões do modelo IFS, que está no eixo vertical. E esses dados eles são agregados semanais. Então, você faz médias semanais dos valores e faz um scatter plot. Então, avaliando aqui a relação entre as temperaturas mínimas do SAMET e do IFS, a gente observa que para a primeira semana a gente tem uma boa relação linear entre os dados. E, ao passar das semanas, você vê que há um aumento da dispersão dos dados. Com isso, você observa que, com o passar das semanas, o R² calculado ele diminui. Isso tanto para os dados de 2016 quanto para a série de dados de 2016 a 2020. Para a temperatura máxima também de União da Vitória, é visto também, né? A gente consegue observar que as previsões se aproximam mais do observado, dos dados observados para a primeira semana, então você tem uma boa relação linear, e com o passar das semanas você tem um aumento aí da dispersão dos dados também, observando, né, que o R² diminui com o passar das semanas. Isso para 2016 e para o agregado 2016 a 2020. Temos aqui, então, dois scatter plots, com a linha preta representando o ajuste linear para os dados de 2016 a 2020, e a gente tem retas tracejadas aqui, que são ajustes lineares para médias mensais. Então, para cada mês do ano, tem uma reta tracejada. E isso foi para verificar a tendência aí dessas retas tracejadas com relação à reta preta, que é a reta ajustada a toda a série de dados. E a gente consegue ver que as retas tracejadas e a reta preta têm aí uma tendência muito parecida. Para o Tocantins, a gente tem aqui a temperatura mínima, né? E a gente vê que para a primeira semana também tem uma relação linear melhor sendo apresentada quando comparado aí com as outras semanas, né? Com o passar das semanas, um aumento da dispersão e uma diminuição do R² calculado. Isso tanto para 2016 quanto para 2016 a 2020. Temos aqui a temperatura máxima. Também a gente consegue observar que para a primeira semana existe uma relação linear bastante visível, né? Tipo um R² sendo de 93%, de 0,93%, e com o passar das semanas a gente vê um aumento da dispersão dos dados, diminuindo então o R². Isso tanto para os dados de 2016 quanto para 2016 a 2020. Para Tocantins, Conceição do Araguaia, também foi feito scatter plot, com a reta preta representando o ajuste linear de toda a série de dados, de 2016 a 2020, e a gente vê também que a tendência das retas para cada mês do ano, ela tem uma tendência muito parecida com a da reta preta. Foi calculado, então, o RMSE para as previsões com remoção de viés e para as previsões sem remoção de viés. E ao comparar as previsões com remoção de viés com o RMSE das previsões sem remoção de viés, a gente vê que há um ganho, que essa remoção de viés apresenta um ganho nessas previsões de temperatura. Então, as previsões de temperatura tendem a se aproximar do dado observado, que aqui é o SAMET. Isso para todas as semanas de estudo, da semana 1 à semana 6. Já quando a gente faz uma análise global, ou seja, de todas as semanas agrupadas, a gente ainda assim vê um ganho na remoção de viés para essas previsões de temperatura. Onde o RMSE com remoção de viés, ele é menor do que o RMSE sem a remoção de viés. A conclusão, as análises mostram que a aplicação da remoção de viés para a temperatura mínima e máxima pelo método de regressão linear apresenta um ganho significativo nessas previsões de temperatura, e a série de evapotranspiração de 2017 a 2021 será disponibilizada para o GTCH para a continuidade do estudo.
Era isso que eu tinha para apresentar e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado, Janderson. Obrigado, Eduardo. Aqui, pessoal, Cristiano, a gente fica à disposição aí para alguém tiver alguma dúvida para o pessoal. Se quiser fazer pelo chat ou levantar a mão e abrir o microfone, fica bem à vontade. Não tem nenhuma Tô achando que é isso. manifestação, né? É. Acho que a gente pode encerrar, né, Rodrigo? É, o André Oliveira fez um comentário. Obrigado, pessoal. Tudo muito claro. Obrigado, André. Acho que é isso, Cris. Acho que a gente pode encerrar na sequência que a gente faz o upload aqui do vídeo para quem não conseguiu participar da reunião para poder acompanhar. Tá, pode ser. Queria agradecer a todos, ao Eduardo e ao Janderson, e a participação aí dos agentes. E obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Genderson. Excelentes apresentações. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.